Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro. Mas hoje o assunto não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com finanças, pelo menos não nesse vídeo, e sim com maternidade e o que está acontecendo com a minha gestação. Então vamos bater um papo sobre isso. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Josuele, mas pode me chamar de Jo. Eu sou o Blitz do Dinheiro, mas hoje na verdade quero falar com vocês sobre gestação, que é esse momento que eu estou vivenciando na minha vida. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês das experiências que eu tive, estou tendo, estou aprendendo e achei que seria válido a gente conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa é que sim, estou grávida, sou gestante, hoje de 24 semanas, então dá exatamente 6 meses. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive, mas quero contar bem rapidinho a minha trajetória até aqui, referente à gestação. Primeira coisa é que eu sempre tive esse sonho de ser mãe. Desde criança eu me imaginava, eu sempre falei que existem pessoas que nascem com isso aflorado, existem pessoas que não, mas que eu só ia me sentir completo o dia que eu fosse mãe. Então era algo assim que vem comigo desde a minha infância e sempre foi um momento muito esperado por mim. Hoje eu estou com 30 anos e essa é a minha primeira gestação, então eu sou uma mãe totalmente de primeira viagem. Eu acho importante assim falar um pouquinho que eu sempre tive esse sonho, porque eu sei que muitas também têm e criam uma expectativa muito grande, muito forte de realização pessoal. E conforme a gente vai atingindo a idade, tendo mais idade, você sabe que a genética vai batendo na porta, e aí com todas as informações e com todas as pessoas dizendo que, poxa, por exemplo, 30 anos seria a data limite, você começa a se questionar se isso não acontece na data desejada. Para vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente, assim, que eu imaginava ser mãe, eu dizia que eu queria ser mãe aos 21 anos de idade. Um pouco porque 21 é meu número da sorte, o número que eu gosto, mas para você ver o tanto que a vida vai modificando e também pra gente perceber como as coisas não acontecem no tempo que a gente imagina e sim no momento certo. Outro fator que eu acho importante aqui conversar com vocês é que desde o momento em que eu casei na igreja, eu já morava junto antes, isso é uma história para um outro vídeo, mas no momento que eu casei no religioso, eu parei de tomar anticoncepcional e isso faz há 3 anos e meio. Então por 3 anos e meio eu não me cuidei, eu queria engravidar, mas não fazia nenhum controle de tabelinha, de aplicativo, de ovulação, nada disso. Eu simplesmente tinha o desejo, mas também não ia atrás. Conforme o tempo foi passando e eu não tive nenhuma, acho que tô grávida, nossa, será? Isso, claro, conversando com os amigos, com os familiares, isso foi gerando uma preocupação de será que tinha alguma coisa, algum problema, algo que precisava ser diagnosticado. Eu sou bem relapsa em relação a médicos, a consultas. E aí eu fui fazer uma consulta só para ver se estava tudo certo um tempo atrás. Tudo certinho, todos os exames ok, no útero ok. Então, na verdade, não tinha nada que precisasse de um tratamento ou que pudesse ser feito. Então, a partir dali eu fui deixando e as coisas foram acontecendo. Teve um momento que eu queria muito, não aconteceu, eu não engravidei, fiquei um pouco frustrada em relação a isso, mas eu fui deixando a vida me levar nesse sentido e aconteceram tantas mudanças na minha vida, que mudanças de cidade, mudanças na minha profissão, mudanças no meu jeito de trabalhar, que eu meio que desencanei de ser mãe, sabe? E realmente desencanei, assim. Tô falando aqui pra vocês porque aconteceu real. Então, a família me cobrava isso no bom sentido, mas pedindo, nossa,
30 anos, né? Tá quase chegando nos 30, não vai engravidar. E eu tava super levando na esportiva, tudo certo, porque pra mim, assim, nas mãos de Deus, e é isso. Mas eu sei também que existe uma pressão, claro, psicológica por nossa parte da família, mas também a genética bate na nossa porta quando a gente tá chegando perto dos 30, porque realmente a nossa produção hormonal, o nosso, eu não vou saber os termos técnicos aqui, mas modifica, e isso assim eu senti visivelmente com os meus já perto dos 30 anos, assim. Então você percebe essa mudança que está acontecendo no corpo, e isso é um fator que acaba sendo levado em consideração quando a gente pensa em querer engravidar. Mas assim, resumindo, demorou 3 anos e meio para eu engravidar pela primeira vez, e isso aconteceu com os meus 30 anos de idade. E sobre essa gestação, então, que está acontecendo comigo, e que eu senti um pouquinho assim de necessidade de falar com vocês. Por quê? Porque na minha convivência sempre foi aquele sentido de, e no meu pensamento também, que gravidez não é doença. Mas o que acontece? Eu sempre respeitei as outras gestantes que eu conheci, ou que as minhas amigas que engravidaram antes do que eu sempre respeitei muito o que elas me falavam. E pra mim, o que elas me diziam era a realidade. Porém, eu não tive um contato com gestantes que passavam muito mal, que tiveram uma gestação muito difícil. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas assim, contato do dia a dia eu só tive com gestantes que assim eram super ativas. Então isso ficou muito no meu subconsciente. Quando eu descobri que estava grávida, eu descobri super rápido, super cedo, na verdade, assim, e eu já comecei a passar mal. E aí, assim, eu até estava tomando um complemento vitamínico, aqueles de A a Z, conversei com a minha nutri, e a gente achou, porque toda vez que eu tomava aquela vitamina eu vomitava, e eu achei que era da vitamina, e a gente falou, tem que fazer mais exames, mas pode ser, às vezes teu corpo tá com excesso de ferro e tá reagindo à vitamina que tem muito ferro na composição. Enfim, várias situações em relação a isso, e eu realmente estava pensando nessa possibilidade. Mas não, eu realmente estava grávida. Foi bem interessante a forma com que eu descobri. Eu estava assim evitando de fazer o exame por achar que não era e me criar expectativa e me decepcionar com o exame negativo. Então eu demorei um pouco mais ainda para fazer o exame, mesmo assim eu descobri super cedo. Mas a partir de quando eu comecei a passar mal ali, eu descobri, eu tava com 2 semanas. Mas desde que eu descobri a gestação, até desde antes eu já estava passando mal. Então assim, eu tinha vômitos. Descobri que estava grávida, foi uma felicidade, tudo, uma emoção muito grande, porque eu sempre quis, meu marido sempre quis, a gente sempre sonhou com esse momento. Então foi tudo muito bonito nesse sentido, muito mágico mesmo. É algo assim muito que a gente queria muito, então super bem-vindo. Agora a gente já sabe que é uma menina, mas no começo eu não sabia, então super bem-vindo se fosse menino ou menina. Só que eu comecei a passar mal. E eu, a partir do início ali, então assim, desde do iniciozinho, passei muito mal. Eu tinha vômitos, era assim, 10 a 12 vezes por dia. Eu comia e eu ia vomitar. Só que o interessante é que eu vomitava, eu levantava do vaso assim e tava com fome de novo. Então, em nenhum momento eu perdi o apetite, ou por mais que eu ficava muito enjoada e por mais que eu vomitasse muito, eu sempre tinha muita fome e eu comia. Então eu comia,
vomitava, voltava e assim era um ciclo. Os 3 primeiros meses foram os mais críticos nesse sentido, porque eu vomitava muito constantemente, assim. Então eu vomitava de 10 a 12 vezes, como eu falei pra vocês, e era muito. E um parênteses aqui, porque assim, eu fazia de tudo pra não vomitar, porque eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Eu sei que todo mundo vai dizer, eu não gosto de vomitar, mas eu detesto num grau. Mas num grau de vomitar, que eu sempre me controlei em absolutamente tudo para que eu não vomitasse. Então eu nunca, assim, fiquei com bebidas alcoólicas, por exemplo, acho que eu vomitei 2 vezes na vida e eu me questionei ainda, falei, por que as pessoas bebem a ponto de vomitar? Então eu sempre me controlei porque eu, assim, detesto num nível que vocês não têm noção. Agora vocês imaginem uma pessoa que detestava vomitar, tendo que passar o dia no vaso vomitando. E aí, o que me diziam? É normal nos 3 primeiros meses, mas depois passa. Então eu confesso pra vocês que, apesar da minha felicidade, da minha emoção e de estar vendo tudo aquilo, eu ficava torcendo que eu chegasse nos 3 meses logo, que passasse super rápido, pra passar todos esses sintomas e eu curtir um pouco mais a minha gestação e também, assim, ter uma dignidade de poder, assim, trabalhar melhor, porque você imagina, tipo, você tem que parar de 10 em 10 minutos pra ir vomitar e ficava mal, voltava, tipo, o trabalho realmente, assim, a produção não rendia e não só o trabalho, como absolutamente tudo, né? Eu ficava, parecia que eu tava doente, realmente, assim, não tinha condições. Deu os 3. Eu dou umas pausas assim porque me falta ar, tá? E isso também é uma das coisas que acontece comigo, mas deve acontecer com várias gestantes. Aliás, tudo que acontece comigo, eu sei que acontece com várias gestantes, mas eu tô compartilhando porque no meu dia a dia, no meu redor, assim, eu não via muito isso. Então, passou os 3 meses que todo mundo fala e eu continuei vomitando. E eu continuei passando muito mal. Mas eu sei também, não era nada de grave. Eu conversei com o meu médico, falava da situação e era aquela situação. Algumas grávidas realmente demoram mais para esse enjoo matinal passar. No meu caso, vocês têm noção? Foram 5 meses e meio vomitando absolutamente todos os dias. Todos os dias. E virou uma coisa assim, natural pra mim, natural pro meu marido, tipo, a minha rotina da manhã. E dentro da minha rotina da manhã estava o vômito. Porque se eu não vomitasse de manhã, eu ia passar mal o dia inteiro. Em algum momento eu ia passar mais mal e ia vomitar mais ainda. Então, assim, meio que eu ficava esperando, porque eu não controlo o momento que vem, né? Pra que eu passasse mal. E aí depois eu conseguisse reagir pra vida. E aí que assim, com essa situação, eu já tava pensando que isso ia a gestação inteira. E as pessoas sempre assim diziam, não, mas daqui a pouco passa, porque tipo, é só no começo. Eu falei, mas gente, já não tô no comecinho não, tipo, e não passou. E aí tem remédios pra enjoo, só que os remédios que a gestante pode tomar pra enjoo, eu ficava grogue o dia inteiro. E isso é uma questão do meu organismo mesmo. Então, o que acontece? Eu preferia não tomar, porque não tomando remédio eu passava mal, mas depois eu tinha picos de melhora que eu conseguia fazer outras coisas, do que tomar o remédio e aí eu ia dormir o dia inteiro, porque eu ficava grogue o dia inteirinho. Então era uma decisão que eu tinha que tomar. Eu estou no 6º mês, então assim, terminou ali com 5 meses e meio, porém eu ainda enjoo toda manhã, assim, eu acordo muito mal, enjoo como se eu fosse vomitar, mas eu não estou mais vomitando, também não me esforço pra isso, tá tudo certo. E às vezes eu assim fico muito impotente, muito mal. O que acontece? Agora eu já engordei alguns quilos
e o meu corpo está sentindo o peso que eu já adquiri. Então começou a me doer as costas e começou a me doer o joelho, que eu já tinha algumas mini lesõezinhas assim antes da gestação, nada grave, que por exemplo com alongamento resolve tudo, mas com o peso isso vai pesando de uma forma diferente, eu comecei a ter muitas dores. E aí, por indicação do médico, então volta a fazer pilates para dar uma fortalecida, mas um pilates leve. Aí eu fiz uma aula até agora, desde que eu gravei o vídeo aqui pra vocês, e foi super leve. Gente, eu assim, antes da gestação era bem ativa nesse sentido, já fui bem mais, mas eu sempre fazia uma esteira, alguma coisa eu sempre tava fazendo. E eu fazia aula de pilates que era assim, praticamente, isso aqui é minha perna, erga a perna. Eu mal erguia e fazia isso aqui. Pra quem olhasse, ia parecer que eu assim não tava fazendo movimento nenhum. Foi muito tranquilo, no meu tempo, né? Eu cansava, eu parava, tudo. Mas no dia que eu fiz de manhã, eu simplesmente, foi um dia assim, inércia total. Porque eu cheguei e aí eu só consegui almoçar e eu dormi a tarde inteirinha. Fiquei amuada assim o dia inteiro, com muito sono, um cansaço assim surreal, que parecia que eu tinha feito uma maratona. Aí eu dormi o dia inteiro, simplesmente. À noite eu dormi novamente, porque eu tinha assim, era um cansaço, como sabe o cansaço quando você faz muita academia? Era esse cansaço, eu até sentia assim meus braços, minhas pernas, mas assim, nada compatível a minha reação com os exercícios que eu tinha feito, mas era assim que eu estava sentindo. Um dia depois, subsequente, então, eu tive uma queda de pressão e aí eu passei muito mal e também fiquei assim, imprestável, porque eu sentia muito cansaço e aí a minha pressão caiu, fiquei translúcida, bem branca, boca branca, a cor sumiu assim e demorou um tempo pra eu voltar a minha cor, assim, na verdade demorou o dia inteiro e assim, só no finalzinho, no comecinho da noite que eu fui reagindo. E aí, no outro dia eu já estava super bem. Então, não é nada de anormal. Não quero assim achar que pra vocês que eu tenho algum problema ou que é alguma coisa fora do comum, não. A minha gestação é uma gestação super saudável. Eu não tenho problema de saúde nenhum, os meus exames estão todos ok, vitaminas ok, tudo que vocês possam imaginar, que vocês sabem que é uma bateria de exame que a gente faz, tudo ok, fiz o meu último morfológico, tudo certinho, graças a Deus, tudo mil maravilhas, Bárbara crescendo a 1000 por hora, tudo dentro dos conformes, dos padrões. Mas eu simplesmente, os meus sintomas são assim, eu ando uma quadra pra passear com o Jorge, que é o meu filho de 4 patas, eu fico ofegante, cansada, então eu canso muito e eu tenho todos esses sintomas. Hoje é um dia bom, por isso que estou aqui conversando com vocês e gravando esse vídeo, senão não conseguiria. Mas por que eu tô compartilhando assim como é que tá sendo essa minha gestação? Porque ela é muito diferente do que as pessoas me disseram que seria. Ela é muito diferente do que eu imaginei que seria pra minha gestação também, porque você cria uma expectativa. E eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu não fui aquela pessoa que ficava pesquisando sobre sintomas, que sabe os termos técnicos, que entende muitos aspectos sobre a gravidez, sobre a gestação, sobre as mudanças no corpo da mulher, mas eu estou sentindo tudo isso. Acontece que quando a gente cria um estereótipo da gestação perfeita e você não vive isso, você parece que para os outros dá a sensação de que quando você fala que você tá mal, parece que você assim tá fingindo um estado que você não está, ou que você está exagerando, ou que
ou que não é tudo isso, ou assim, mas é porque ela é fraca, ela é muito frágil, você é frágil, você é fraca, é por isso, você tem que se cuidar mais, você tem que tomar mais vitamina C. Mas, gente, não é questão de mais vitamina C. Todas as minhas vitaminas, no meu caso, nos meus exames, está, tipo, super ok. Não é o caso de eu ser fraca. Eu não sou fraca porque eu tenho uma queda de pressão. Isso não tem a ver com força, com poder, com querer. Tipo, vou me esforçar para ser mais forte. Então, assim, quis conversar um pouco com vocês, mães, com vocês gestantes que estão agora passando por esse momento, para não se cobrar tanto em relação a isso e principalmente para quem é da família entender esse lado. Porque eu, por exemplo, às vezes não falo o que eu tô sentindo de medo desse julgamento ou de medo de ouvir que eu sou fraca. E assim, há um turbilhão de emoções, de hormônios e de mudanças no teu corpo, que por mais feliz que você esteja, isso tudo é novo, é novidade pra mim. E eu que sempre que... E eu que sempre quis, que sempre desejei tudo, eu me pego tendo pensamentos de total incerteza, de às vezes ficar em desespero comigo mesma, achando que eu não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir, ao mesmo tempo que eu penso, não, eu vou conseguir, mas eu tenho a sensação, a palavra é medo, assim, é medo de não dar conta, é medo do que vai acontecer, medo de como vai ser o meu parto, o que vai acontecer lá, porque é algo único, por mais que a gente planeje, você nunca sabe. E eu mais do que nunca estou vivenciando isso na pele, de que você acha uma coisa, as pessoas te dizem uma coisa, mas pode ser que não aconteça dessa forma. Então, assim, a minha gestação está sendo bem diferente. Mas entendo que, assim, a minha gestação não é uma gestação ruim, não é uma gestação dolorosa, é uma gestação diferente. É apenas uma gestação assim que não é tão comentada. Então, eu realmente, as pessoas falam que no segundo trimestre é um momento de vitalidade da grávida, que é um momento de, tipo, aproveitar, no momento de fazer as coisas. E eu, assim, não tenho essa vitalidade toda que muitas têm. Eu não tenho essa energia toda que muitas têm. Dentro do que eu consigo, dos dias bons que eu tenho, eu tento, assim, fazer de tudo um pouco pra conseguir compensar os outros dias ruins, assim. Mas é isso. É mais compartilhar aqui com vocês. Não sei se tem grávidas ou gestante, alguém que passou por isso, de assim, passar mal a gestação inteira, mesmo estando super saudável, super ok. E também pra gente repensar um pouquinho a forma com que a gente fala com a gestante. Porque não é por mal. De verdade, eu sinto isso. As pessoas não falam as coisas pra te magoar ou com a intenção de que você se sinta uma incompetente. Elas falam com a intenção de te ajudar, de te dar força, só que a forma com que elas falam faz com que isso se reverta de mais questionamentos nesse momento que a vida inteira está mudando, que você sabe que tem um ser vivo que vai depender de você, que vai nascer de dentro de você, que você vê o teu corpo no espelho todos os dias mudando, que o teu rosto muda. No meu caso, eu tive muita espinha, coisa que eu nunca tive, assim. Agora tá melhorando um pouco, mas a pele fica seca, enfim, eu tive, assim, muitas reações físicas mesmo que eu senti devido à gestação e que foi um pouco diferente do que as pessoas que eu conheço tiveram essas experiências.
Então, quando você também, assim, compara a sua experiência com os demais e você vê que não bate, e que eu tô num momento agora que tem muita gestante, que eu vejo, pelo menos, ou é o meu mundo que só vê isso agora, e você não se identifica, assim, dá a sensação de que toda vez que eu falo tipo, reclamando de alguma coisa, mas não estou reclamando. Isso é uma bênção na minha vida. Mas isso não significa que, por ser uma bênção, esteja sendo 100% magnífico. Ou que eu não tenha esses sentimentos, essas dores e esses questionamentos que eu estou tendo. Então é isso. E só queria compartilhar um pouquinho com vocês.